Após publicar diversas análises de fones de ouvido aqui no canal, eu estava lendo alguns comentários e eu percebi que algumas pessoas ainda têm dúvidas na hora de escolher o melhor fone de ouvido. E quando eu digo melhor fone de ouvido, não estou dizendo apenas no que é melhor, que tem mais qualidade ou não. Estou dizendo também naquele que é o melhor formato que se adequa à necessidade daquela pessoa. Sendo assim, resolvi criar este vídeo num formato um pouco diferente, voltado mais para o lado educacional. E para facilitar, abaixo na descrição desse vídeo, criei também uma lista toda separada de acordo com os tópicos que eu vou compartilhar neste vídeo. Para quem está chegando agora, deixe-me apresentar. Eu sou o William e este é o Seu Lado Geek, um dos meus canais aqui no YouTube voltado a conteúdos tech. Verifique aí se você não é inscrito ou inscrita, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? A primeira pergunta, antes de escolher o fone de ouvido, você precisa saber onde e como eu vou usar o meu fone, né? Isso levando em consideração a maioria das situações. Só que antes disso eu quero responder uma pergunta que me fazem bastante aqui no canal, né? Vale a pena comprar um fone com fio ou sem fio? Ou até mesmo, será que os fones sem fio já chegaram na qualidade dos fones com fio? Bom, hoje em questão de qualidade eu posso dizer tranquilamente que os fones sem fio até ultrapassaram alguns fones com fio. Então quando falamos aqui de um fone de ouvido com fio, os dois pontos positivos principais são o melhor custo-benefício e basicamente bateria infinita. Você não precisa se preocupar com isso, porém você tem uma movimentação limitada e também não possui ANC e outros recursos de equalização nativas, por exemplo, através de um aplicativo, como você encontra em fones sem fio. Por outro lado, você tem aqui nos fones sem fio as características principais com ANC, aplicativos para ajustes de diversos recursos, porém você tem uma bateria limitada dependendo do modelo escolhido. Automaticamente você também tem preços mais elevados. Então quando eu falo em relação ao custo-benefício de um fone com fio, se for somente para ouvir músicas, você consegue fones com fio que entregam melhor qualidade comparando ao fone de mesmo preço sem fio. E sobre a questão da qualidade, basicamente também não existe uma limitação no Bluetooth por conta da tecnologia que nós temos atualmente. Estamos no Bluetooth 5.3, já tem fones de ouvido mais avançado com tecnologia 5.4 que entregam áudio com maior taxa de transmissão e também com menor latência. Então a qualidade do fone tem muito mais a ver com quanto que você tem disponibilidade para desembolsar no novo fone de ouvido do que a própria tecnologia. Vale a pena fazer um comparativo com o celular. Os fones sem fio são basicamente quando os celulares começaram. A principal função dele era o quê? Fazer ligação. O fone de ouvido sem fio, a principal função e única neste caso, na grande parte das vezes, é escutar música. Você não vai ligar se tem ANC, se você vai ter ajuste de equalização, se você vai ter um bom microfone ou não, se você vai ter recursos aprimorados de equalização e audição, como por exemplo alguns fones atuais da JBL que tem uma tecnologia chamada Personify 2.0, onde ele cria um perfil de áudio baseado no teste que você faz colocando o fone nos seus ouvidos. Tem muitos recursos mesmo, principalmente os fones mais avançados. Se você for escolher um fone para academia e exercícios, o principal fator que não pode faltar seria uma proteção contra água e IPX2 ou melhor. IPX2 seria a proteção mínima ali, que é, vamos dizer assim, contra respingos da água. Mas de fato, se eu tivesse que indicar assim, não, William, o que você realmente indica? Seria uma proteção IPX5. Porque você geralmente está na academia, você sua, beleza, mas muitas vezes você vai ali na pia lavar o rosto e de repente você pode esquecer de tirar o fone dos seus ouvidos, tá? Só que dentro da academia você ainda tem que saber o seguinte: eu vou fazer mais musculação na academia ou bastante exercício aeróbicos. Aeróbicos está escrito errado aqui, deixa eu corrigir. Aeróbicos. Se você, por exemplo, vai para a academia mais fazer musculação, existem dois modelos de fone que vão atender tranquilamente às suas necessidades. Os intra-auriculares padrão, que são aqueles que têm a borrachinha, pois eles oferecem boa fixação e melhores graves em relação aos de baixo, que é uma outra categoria de fone chamado semi-intra-auriculares ou earbuds, que são aqueles fones que também encaixam na orelha, porém eles não têm aquela borrachinha na ponta, sendo um pouco mais confortável, né? Como eu falei, ele tem o benefício de ser mais confortável, também oferece bons graves, mas como não isola totalmente por conta da borrachinha, vaza um pouquinho dos graves.
Porém, ele tem poucos modelos com ANC, justamente por ele não isolar totalmente os ouvidos. Salvo engano, o que eu trouxe aqui para o canal, um dos modelos que eu gostei bastante que tem ANC é o Tuneflex, porque ele tem um conjunto de borracha, tanto basicamente como earbuds, ou uma ponteirinha adicional como acessório para você colocar, e não chega a ser um intra-auricular de fato, mas acaba ficando bem similar. Então ele é, vamos dizer assim, um earbuds com a possibilidade de transformar no intra-auricular por conta de um acessório. É um modelo bem interessante. E por que esses dois modelos são indicados para quem faz musculação? Porque quem faz musculação não faz muitos movimentos bruscos, como por exemplo alguém que faz uma esteira na academia ou de repente uma aula aeróbica. E neste caso, os melhores fones são os intra-auriculares esportivos. Por quê? Porque o objetivo deles é ter uma fixação extrema, porque todos esses fones esportivos ou eles vêm com uma haste que você coloca sobre a orelha, ou vem com um acessório, né, que são borrachinhas adicionais, que nós chamamos de wingtips. E como disse no início, aqui abaixo vou listar tudo organizado de acordo com o que eu for comentando com vocês no vídeo, tá? Os melhores aí para musculação, os melhores para aeróbicos, os melhores, por exemplo, aí para você que vai trabalhar em casa, tudo organizado direitinho. É sério, gente, não menosprezem isso daí. Eu vejo algumas pessoas nos comentários dizendo o seguinte: nossa, eu comprei um fone, fui para academia e eu passo 10 minutos na esteira, os fones caem dos ouvidos. E aí eu faço uma linkagem com o vídeo que ele fez comentário e de repente ele escolheu um modelo que era semi-intra-auricular. Estes fones não são indicados para exercícios de alta intensidade, porque eles não têm nenhum acessório adicional para melhorar a fixação. E o porquê, William, que você não indicaria, por exemplo, os intra-auriculares esportivos para quem faz musculação? Bom, na verdade, você até pode ter aí um fone esportivo para fazer musculação, só que na verdade esses fones esportivos são menos confortáveis do que os intra-auriculares comuns, justamente por terem esses acessórios adicionais, pensado na fixação. E de repente para musculação você não precisa ter esta fixação extra. Eu coloquei aqui que a qualidade do ANC, inclusive nos fones intra-auriculares, vai depender do modelo escolhido. Agora, por exemplo, se você está pensando em comprar um fone para trabalhar em casa, e aí também tem duas situações, né? Fazer reuniões ou chamadas, ou de repente apenas um fone para ouvir músicas enquanto você trabalha. Se for fone para reuniões e chamadas, a minha recomendação, sem muita exceção, seriam os headsets com fio ou headsets sem fio, incluindo os headsets gamers. Os headsets sem fios, por quê? Porque eles têm os preços mais baixos, você tem uso contínuo sem problema aí de bateria, né? Porém, ele tem a limitação de movimento e a qualidade também vai depender do modelo que você escolher. Já os headsets sem fios não podem ser os headsets comuns, ou por exemplo, o pessoal fala: mas eu tenho aqui um headphone, tá? Headphone é uma coisa, headset é outra. Headset é um headphone com característica de microfone, porém existe aqui os headsets gamers, que são os melhores para esse tipo de situação, porque os headphones padrão, eles trabalham com a conexão Bluetooth normal. E neste caso, existe uma latência, um atraso de áudio, porque eles não foram pensados de fato para gravações de vídeo. E todos os headsets gamers sem fio, eles vêm com um acessório USB adicional, com uma transmissão wireless e não via Bluetooth. Assim você consegue um áudio sem qualquer tipo de atraso. E algumas características: 2 pontos positivos: liberdade de movimento, baixa latência ou zero latência, se você escolher realmente um fone gamer. Aqui uma atenção: a questão da autonomia de bateria, ela é média ou limitada ou um pouco mais avançada, dependendo do modelo que você escolher, né? Modelos mais caros costumam ter uma autonomia de bateria maior. Os problemas são que tem preços mais elevados e a qualidade realmente somente nos intermediários ou melhores. De todos os headsets sem fio que eu testei, de fato, o que apresentaram qualidades razoáveis tanto no microfone quanto ali nos falantes do fone foram os intermediários. E abaixo também estão todos listados por categoria. Só que é o seguinte: se você for usar para trabalhar, mas somente para ouvir músicas, aí sim você pode sair dos headsets e ir para os headphones ou earbuds. Por quê? Os headphones estão aqui em primeiro lugar porque eles oferecem o maior conforto entre todos os modelos de fone que eu mostrei aqui, justamente porque você coloca sobre a cabeça. E esses fones também têm bateria com ótima autonomia, principalmente comparado aos intra-auriculares ou os semis intra-auriculares. Existem alguns modelos de headphones atualmente que te dão até 70 horas de autonomia de bateria.
Então é bateria para você trabalhar aí ouvindo música a semana inteira e carregar apenas uma vez por semana. Outro benefício é que geralmente headphones você encontra mais modelos com conexão multipontos, que é basicamente a possibilidade de você estar aí trabalhando ouvindo música no seu computador e também pareado ao mesmo tempo com o seu celular. Só que dentre os headphones existem dois modelos, o over-ear e o on-ear. O over-ear é aquele que cobre toda a orelha, ficando todo o apoio do fone fora da orelha, trazendo um conforto muito maior do que os on-ear. Inclusive, este é um fone ideal para quem usa óculos, porque a pressão ficando aqui fora da orelha acaba não pressionando a orelha contra a armação do óculos, então você tem um conforto maior. E também são fones que entregam melhor ANC. Os on-ear são headphones com conchas menores. Deste modo, ao colocar na orelha, ela vai basicamente cobrir a orelha, mas não ao ponto de passar. Inclusive, é um modelo não indicado para quem usa óculos, porque vai pressionar a orelha contra a armação do óculos, ficando bem incômodo. E também são fones que é difícil você encontrar com ANC, justamente por não ter esta vedação aí passiva. Agora, de repente, você também não quer um headphone, mas deseja ter um conforto melhor do que o intra-auricular. E aí tem os earbuds. Eles são fones que, apesar do encaixe também ser aqui na parte interna da orelha, não tem aquela borrachinha na ponta, trazendo um melhor conforto. Então ele tem mais conforto comparado ao in-ear, porém a maioria das vezes ele tem menor bateria comparado aos headphones. Esses fones têm aí, sem você precisar colocar para carregar novamente, entre 5 e 7 horas de autonomia, ou seja, dependendo da quantidade que usar, será necessário carregar todos os dias. E a qualidade do som também vai depender do modelo escolhido. E aí eu coloquei inclusive a outra categoria aqui de fones para ouvir músicas. Leve em consideração tudo isso que nós conversamos aqui agora de fones apenas para ouvir músicas. Seria ideal headphones ou earbuds. A questão de fio ou sem fio vai depender aí do seu bolso também. Agora, se sua necessidade for encontrar um bom fone de ouvido para jogo, é legal se atentar nisso aqui. Na maioria das vezes você joga em grupo e precisa se comunicar via áudio com o pessoal. Neste caso, não há como abrir mão dos headsets gamers. E aí tem as opções com fio, que são preços mais baixos, uso contínuo porque não tem problema com bateria, porém tem um limite de movimento e a qualidade também vai depender do modelo. Neste caso, eu não sei se vale a pena comprar os baratinhos, não. Deixarei algumas opções que eu considero legais na descrição do vídeo, tá bom? Agora, se você quiser os headsets sem fio, tem a liberdade de movimento, baixa ou zero latência nos headsets gamers. Como eu disse, os headsets gamers eles têm uma vantagem que não utilizam a conexão Bluetooth tradicional, mas sim o adaptadorzinho USB wireless. Porém, eles têm preços mais elevados e as qualidades somente também nos intermediários ou melhores, levando em consideração a qualidade do microfone em conjunto com os falantes, porque tem alguns modelos que até entregam um microfone bacana, mas os falantes deixam a desejar e vice-versa. Alguns têm os falantes legais e os microfones um pouco abafados. Do mesmo modo, tem modelos que eu indico aqui abaixo. E por último, começaram a chegar com um pouco mais de frequência no mercado os TWS Gamers. Eles têm preços mais baixos comparados aos headsets, porém a bateria também tem menor autonomia. Qual é o tempo médio que você passa jogando aí todos os dias? Faça este cálculo antes de escolher o modelo ideal, tá bom? Porém, se você vai jogar e não quer se comunicar com o pessoal apenas para ouvir o som dos jogos ali, você tem algumas boas opções com fio e aí basicamente qualquer modelo, né, de fone que você encontrar vai te oferecer uma qualidade razoável. Só que quando falamos de sem fio, voltamos nessa questão de fones, headsets gamers ou TWS, porque não tem como você jogar com zero latência sem escolher um fone sem fio gamer, justamente por conta daquele adaptador que eu já comentei 2 vezes. E por último, se você está procurando um fone para tudo na vida, a minha recomendação seriam os intra-auriculares. Eu sei que tem algumas pessoas que de fato não curtem as borrachinhas, mas eu não posso aqui deixar de lado que eles são os fones mais versáteis. Afinal de contas, eles são pequenos e leves, né? São fones que têm ANC. A qualidade dos falantes depende muito do modelo escolhido, ou seja, você pode trabalhar num range de valor aí de acordo com a sua disponibilidade financeira, bem como a qualidade do microfone depende do modelo escolhido. Recomendo que você salve este guia nos favoritos e sempre que precisar volte aqui no vídeo e confira aqui na descrição a lista sempre atualizada com as melhores opções atualmente. Beleza? Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!